Olha só, milhares de demônios, uma manada de porcos correndo para a morte e o encontro, para lá de bizarro, com Jesus. É, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais estranhas e, ao mesmo tempo, fascinantes dos evangelhos. Imagina só a cena. Jesus pergunta o nome e a resposta vem: Meu nome é Legião, porque somos muitos. Arrepia, né? Essa frase, dita por um homem possuído, já dá o tom de uma das passagens mais enigmáticas de toda a Bíblia. Aí fica a pergunta, né? Por que porcos? Por que Jesus mandaria uma legião inteira de demônios para uma manada de porcos? Parece uma coisa tão aleatória. Mas olha, quando a gente começa a cavar um pouco mais fundo no texto e no contexto da época, as peças começam a se encaixar. E a gente descobre que tem muito mais coisa acontecendo ali do que parece à primeira vista. Então, vamos lá. Para a gente entender o que está por trás de tudo isso, a gente precisa primeiro voltar para a cena do crime, por assim dizer. Vamos revisitar esse encontro super esquisito lá nas margens do Mar da Galileia. A cena é super intensa. Pensa bem, Jesus chega num território pagão e de cara é confrontado por um homem com uma força descomunal, totalmente possuído. E não é por um demônio, não. São tantos que eles se chamam de legião, tipo um exército romano inteiro. Aí vem o pedido bizarro. Em vez de serem simplesmente expulsos, eles imploram para entrar numa manada de porcos que estava ali perto. E Jesus deixa. O que acontece em seguida é chocante. A manada inteira, quase 2.000 porcos, dispara despenhadeiro abaixo e se afoga no lago. Pois é, um final desses com certeza pede uma explicação. E a primeira pista para a gente decifrar esse quebra-cabeça está numa única palavra, justamente no nome que os demônios dão a si mesmos: Legião. Olha, a gente precisa se colocar no lugar de quem ouvia essa história lá no primeiro século. Para eles, que viviam sob o jugo do Império Romano, legião não era só um número, era uma imagem mental poderosíssima. Era pensar em mais de 6.000 soldados, sabe? Era o barulho das botas marchando, era o símbolo máximo da força opressora que controlava tudo. Ou seja, era uma palavra que vinha carregada de poder, de dominação e, claro, de muito medo. E é exatamente aqui que a história ganha uma profundidade incrível, uma nova camada. Porque ela começa a funcionar quase como uma alegoria política. Pensa só, a situação daquele homem, acorrentado, vivendo isolado, se automutilando, era um espelho da situação do povo judeu sobre o domínio de Roma. Então, um único homem possuído por uma legião vira um símbolo potente de uma nação inteira que estava, de certa forma, possuída por um império. Mas o interessante é que a legião não parece ter medo de Jesus. O medo deles é direcionado a um lugar bem específico, um lugar que eles imploram com todas as forças para não serem enviados, o tal do abismo. Para entender esse pavor todo, a gente tem que lembrar que, na mentalidade judaica daquela época, o abismo era basicamente o fim da linha para espíritos do mal. Era tipo uma prisão de segurança máxima, um lugar sem volta. Por isso o desespero deles, sabe? Eles imploram a Jesus por qualquer outra opção. E agora vem a conexão que amarra tudo. A peça que faltava. Na simbologia daquele tempo, as águas profundas, aquele caos de um lago ou do mar, isso era visto como uma representação física do próprio abismo. E é aqui que a gente chega na grande e eu diria até genial ironia da história. Acompanhe o raciocínio. Ponto 1. Os demônios pedem, por favor, não nos mande para o abismo. Ponto 2. Jesus permite que eles entrem nos porcos. Ponto 3. A manada, possuída, corre direto para o lago. E qual é o resultado? No fim das contas, eles acabam exatamente no lugar que eles mais temiam, nas águas que simbolizam o abismo. É uma reviravolta e tanto. Então, a destruição dos porcos não é um detalhe aleatório, entende? É, na verdade, uma demonstração visual muito poderosa. É a imagem do mal que, na sua busca desesperada por sobreviver e ter poder, acaba se autodestruindo. Ele se consome por dentro. Mas a história não acaba aí com os demônios no fundo do lago. Agora é como se a câmera virasse e focasse nos moradores da região. E a reação deles, pessoal, é a reação deles que nos joga na cara o verdadeiro dilema ético dessa passagem. E a reação deles é, no mínimo, surpreendente. Diante de um milagre desses, de ver um homem completamente curado, eles não sentem alegria nem gratidão. Eles sentem medo. Medo. E por quê? Simples. Porque ao mesmo tempo que viam um homem sendo liberto, eles também viam o negócio deles, a fonte de lucro deles, os porcos, indo por água abaixo.
A liberdade de uma pessoa teve um custo econômico, e isso os apavorou. Fica um confronto de valores assim, preto no branco. De um lado, a preocupação daquela gente, os porcos, o lucro, o mercado. Do outro lado, a preocupação de Jesus, a pessoa, a liberdade, a vida. E a conclusão a que eles chegam é, francamente, assustadora. Para eles, a vida de um ser humano não valia o prejuízo daquela manada de porcos. Ok, então o que a gente tira disso tudo, quando a gente junta todas essas peças? A camada política, a teológica, a ética, qual é a grande mensagem que fica ecoando? O que a gente vê é que essa história é um comentário com múltiplas camadas sobre libertação. Libertação de todo tipo de opressão. É ao mesmo tempo uma história sobre guerra espiritual contra o mal, um protesto quase que em código contra a dominação política de Roma e, claro, uma provocação direta a qualquer sociedade que coloca o lucro e a propriedade acima do ser humano. E a história se encerra de um jeito muito bonito. Aquele homem que vivia como um animal, isolado nos túmulos, agora está totalmente restaurado e Jesus o envia de volta para casa, para sua comunidade, mas não mais como o esquisito, o pária. Ele volta como a primeira pessoa a anunciar essa boa notícia. A libertação de uma pessoa se transforma numa mensagem de esperança para todo mundo. E no final, essa história de 2000 anos atrás atravessa o tempo e nos coloca diante de uma pergunta bem incômoda, sabe? Uma pergunta que não envelhece. Ela vira um espelho que força uma reflexão. Hoje, na nossa vida, na nossa sociedade, quais são os porcos que a gente acaba priorizando no lugar das pessoas? Deixe o like, se inscreva no canal e se conecte com a Palavra de Deus.